Se você tá procurando um anime que mistura poderes mágicos, romance, comédia e uma pitadinha de drama, se liga nesse anime aqui, o Wish Wash. Depois de uma despedida bem chorosa entre dois amigos de infância, essa história começa acompanhando o protagonista masculino que tá caindo na porrada com um grupo de delinquentes. Mesmo mostrando sua poderosa performance, a verdade é que ele acaba apanhando. Afinal, ele se recusou a machucar os caras. Nessa sequência, numa conversa com seu pai, é revelado que a sua amiga de infância, a Nico, que agora foi treinada como uma bruxa, vai morar sozinha, junto com ele, naquela casa. Detalhe importante, o protagonista Moi, ele é um ogro, uma raça mágica que tem como missão proteger as bruxas. E claro que ele acha toda essa situação muito estranha, enquanto a Nico, ansiosíssima para rever o Moi, literalmente invade a casa dele numa entrada triunfal pela janela. Obviamente, Moi dá aquele sermão nela, mas logo emenda oferecendo biscoitos, enquanto ela ajuda a limpar a bagunça. E fica mais do que claro que a Nico tá caidinha por ele, imaginando várias coisas românticas que agora podem acontecer porque eles vão morar juntos. E para tentar se redimir da destruição da casa, Nico promete reconstruí-la usando magia. Só que para isso, ela precisa de um objeto que o Moi goste muito. Ele, sem pensar duas vezes, entrega uma velha caneca de estimação. Nico então usa sua energia na caneca para criar uma nova janela perfeita, mas nesse processo a caneca se sacrifica e se quebra, o que deixa o Moi super irritado porque ele gostava da caneca. Mas mesmo assim ele reconhece o quão incrível é a magia da Nico, e isso anima demais a pequena bruxa, que é animada em mostrar ainda mais suas habilidades mágicas. Para alegrar o Moi, ela decide fazer outra demonstração, se transformando em papel. O problema, a janela nova estava aberta e ela acaba sendo levada pelo vento. Desesperado, Moi corre para salvar sua princesa voadora, mas acaba recebendo, digamos, vômito mágico em forma de papel picado no processo. Nico acaba presa entre duas casas, correndo o risco de ser esmagada quando a magia se desfizesse. E um dos figurantes que apanhou no começo do episódio aparece para assistir a cena. O Moi pede ajuda, mas ele não tá entendendo nada e por conta disso ele não ajuda em nada. Moi então se lembra das aulas do seu pai sobre conter sua força de ogro. Mas agora, para proteger sua amiga, ele libera o seu verdadeiro poder e salva a Nico no exato momento em que a magia está se desfazendo, quebrando o muro com um poder mágico. Cria uma brecha para Nico poder ser salva no exato momento em que a magia está se desfazendo. E com o muro destruído, eles improvisam uma reconstrução usando aquela magia que a Nico mostrou lá no início do episódio. E eles sacrificam o que para reconstruir esse muro? O cabelo moicano daquele figurante que apareceu, porque esse era meio que o tesouro dele. E depois dessa aventura, Nico pede um favor ao Moi e sai fazendo várias compras. E claro, precisa de força ogra dele para poder carregar tudo. E quando ele reclama que são muitas coisas, ela ativa uma outra magia de leveza, reduzindo o peso das sacolas ao ponto de que até ela mesma consegue carregar. O Moi questiona se é certo ela usar a magia livremente pela cidade, mas a Nico responde que o papel da bruxa é exatamente isso, ajudar as pessoas, e que, como o seu familiar, ele vai ser o braço direito dela para realizar esses sonhos. Nesse momento, eles avistam um incêndio e, sem hesitar, eles voam na vassoura para salvar a mulher que estava ali no meio das chamas. Só que ao pular na vassoura, o excesso de peso quase derruba todo mundo. Nico, com toda a sua sagacidade, ativa a magia de leveza no Moi, conseguindo equilibrar o voo. Mas a leveza também deixa o garoto todo saltitante e animadão. É um efeito colateral da magia. E para normalizar o peso mais ainda, para conseguir suavizar o pouso, a Nico solta essa magia de leveza nela mesma também. Que depois do pouso, eles lembram que as compras ficaram no chão. E bem, quando voltam, elas estão bizarramente pesadas. Afinal, esse é outro efeito colateral da magia quando ela passa. E a Nico descobriu isso consultando o seu livro de magia. E pior que isso, não é só o peso que muda. A personalidade deles também fica pesada e
depressiva, deixando eles assim por algum tempo. Até que no final, depois de um dia pra lá e agitado, os dois acabam dormindo juntinhos, enquanto Nico, toda apaixonada, aproveita esse momento. Só que antes de pegar no sono, o Moi relembra a profecia feita por sua mãe, uma oráculo, que viu um grande desastre se aproximando para Nico. E a única forma de evitar esse sombrio futuro é o Moi proteger sua amada amiga a qualquer custo. O dia amanhece e a Nico já tá toda animada, atacando o seu crush com o seu pijama. O Moi tá de boa ali fazendo o seu café da manhã, até que ele recebe esse ataque. E a reação surpresa dele deixa ela toda animadinha logo pela manhã. Depois disso, os dois vão juntos para a escola. Nico tá completamente animada por ser agora uma estudante. E claro, tá sonhando em viver um romance adolescente daqueles que ela sempre leu nos mangás. E observando vários casais na escola, ela começa a fantasiar. Quando o Moi chama ela pra conversar, Nico tem certeza que vai rolar uma confissão de amor. Coitado, na verdade, ele só queria pedir pra ela não sair contando pra todo mundo que é uma bruxa. Durante a aula, a professora se apresenta, escondendo o fato de ser fã de anime. E enquanto Nico fica triste, porque queria ajudar as pessoas com seus poderes mágicos. Mas como ela não pode se revelar, porque o Moi quer garantir a segurança dela, ela tá ali, né, tristonha. E quando chega a hora da turma se apresentar, cada aluno fala seu nome e seu hobby, enquanto o Moi se prepara para sua vez. A Nico tá ali observando ele cheia de amorzinho, e nesse momento ela vê que a sua borracha tá acabando e decide usar uma magia de amplificação para poder ajudar. Só que o feitiço acerta o cabelo do Moi, deixando ele parecendo o Gon no modo Berserker. E a professora que repara nisso. A Nico, desesperada, tenta reverter o feitiço, mas só vai piorando a situação, porque agora ela deixou a cabeça do Moi gigante. Tentando corrigir tudo antes que a sala inteira perceba, ela lança outra vez a magia. E dessa vez, o braço dele fica super desproporcional. E o Moi finalmente percebe que ela tá fazendo besteira. Mesmo assim, ele consegue se apresentar sem que a turma perceba nada. E quando sai do foco, estica a mão pra Nico tentar resolver a bagunça. Porém, bem nessa hora que ela tá lançando a magia novamente, é a vez dela se apresentar. E o feitiço sai errado. E a Nico salta nela mesma, fazendo ela ficar gigante. E com isso, ela acaba se revelando como uma bruxa. Mas pra surpresa dela, a turma inteira aceita numa boa. E alguns garotos chamam a Nico pra poderem almoçar com ela. Enquanto isso, no restaurante, 3 delinquentes tentam dar em cima das meninas. Mas uma das novas amigas da Nico consegue afastá-los na base da coragem. Elas entram para saborear os doces e aproveitarem para conversar. Nico se abre falando sobre sua infância solitária, enquanto a outra menina revela que foi salva pela amiga tagarela, que agora acompanha elas duas. Essa mesma amiga super falante fica em choque ao descobrir que o Nico e a Moi moram juntos e começa a surtar, achando que eles são namorados. Enquanto isso, aqueles delinquentes estão se preparando para voltar e perturbar as meninas. Mas o Moi surge como o ogro protetor, que é e dá um pau nos 3. E se mantém escondido ali, né, pra Nico não saber que ele tá acompanhando ela. No dia seguinte, toda a turma já tá querendo conversar com a Nico. E nessa movimentação, uma garota pede pra Nico mostrar uma magia. E ela topa numa boa. Quando a professora entra na sala, se depara com todo mundo flutuando. Ela faz vista grossa e dá a sua aula normalmente. E anuncia que a turma vai ter que fazer uma atividade em grupo. Ela sugere um bagulho super chato. Só que a turma tá muito empolgada, porque eles têm uma bruxa na sala e inventam algo divertido, mesmo o Moi sendo completamente contra. Todo mundo vai pro campo de esporte, onde Nico cria uma área de gravidade zero, e cada aluno aproveita de uma forma diferente, seja voando, dando com balhota ou imitando a voada do Dragon Ball. E ver todo mundo se divertindo deixa Nico imensamente feliz. Afinal, ela aprendeu magia justamente para isso. O Moi comenta que como ogro nunca pôde viver algo desse tipo, e a Nico sugere que ele conte para as pessoas que ele é um ogro, só que pelas experiências ruins que o Moi já passou, ele prefere manter em segredo. E tudo que parecia perfeito vira de cabeça para baixo quando um caminhão entra na área de gravidade zero e começa a levitar descontroladamente, deixando todo mundo em pânico. Só que o caminhão sai dessa área de gravidade zero e começa a entrar em queda livre. E para salvar o dia, o Moi sai correndo e usa sua super força para segurar o caminhão e salvar o motorista. E nesse momento, sem escapatória, ele se revela ser um ogro para toda a sua turma e, para surpresa dele, todo mundo também aceita isso numa boa.
Depois disso, do nada, aparece uma maga mexendo num grimório e tendo uma premonição. Enquanto isso, o Moi tá em casa tomando o seu café tranquilo, até sua mestra aparecer de pijama para testar o seu juízo de novo. Ele fala das roupas dela e a solução para resolver isso, novamente, é magia. Nico pega uma revista de moda e transfere a roupa dessa revista para ela. O problema é que, como vem do 2D pro 3D, só vem a parte da frente. E com essas roupas novas, ela corre para conseguir a aprovação do Moi, com todo cuidado para não se virar. Mas ele não fala nada demais e tudo que ela queria era um elogio sincero. E quando o Moi escuta isso, ele faz esses elogios sinceros que deixam a garota em êxtase. E nessa hora ela baixa a guarda, deixando o Moi ter uma visão altamente privilegiada. E então ela tira do armário roupas antigas dela. E nessa nova roupa, vintage, que na verdade é do século passado mesmo, essa roupa deixa o Moi em êxtase. Era disso que ele gostava. E ele acha a Nico simplesmente maravilhosa nessas roupas. Depois disso, os dois seguem para a mudança da Nico, porque chegam diversas caixas. Moi diz que não vai ajudar ela. Por causa disso, ela usa uma magia para se duplicar, para conseguir carregar as caixas. O problema é que essa multiplicação não faz um clone perfeito. Ela se realmente divide, então a força dela não aumenta, mas ela acha que quanto mais melhor e vai se dividindo mais uma vez. E para não ter problemas, o Moi acaba carregando o resto das malas da mudança. E após isso, o Moi acaba de ler a carta que tinha recebido, e nela tem uma profecia, e tá escrito: cães e água de chuva trarão desastre. Nessa hora, um cachorro vai atrás de uma das 4 clones, e o Moi rapidamente corre e protege a parcela da Nico, e já dá um esporro no dono do cachorro, em Aneco. Aneco pede desculpa e o Moi volta a ler a carta, aonde junto vem um talismã para poder identificar a catástrofe. E para piorar, na previsão do tempo tá mostrando que vai ter chuva direto. E no meio dessa chuva aparece um novo ser, um Stalker. Enquanto os dois caminhavam, o Moi percebe que eles estão sendo seguidos e fala para o meliante aparecer. E aparece um maluco vestido com um casaco e uma cara de cachorro. Rapidamente eles começam a cair na mão. O Moi usa uma técnica de ogro nomeada, que abre uma brecha para desmascarar quem é esse meliante. E esse cara é um antigo colega da Nico, que está ali testando os poderes do ogro. Afinal, ele é um corvo e também quer ser o familiar dela. E esse aqui é o prólogo desse anime, Witch Watch. E se você gostou desse anime, deixa o seu like nesse vídeo, deixa um comentário pedindo para eu continuar com os recaps desse anime aqui. Claro, se inscreve no canal para não perder os novos episódios desse e dos outros animes que eu tô cobrindo dessa temporada. Muito obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo. Você é incrível. Valeu!